Então, beleza, a gravação está iniciada. Vamos começar então aí. Bom, então, semana passada vimos como funcionava o UDP. Vamos começar hoje vendo a parte do TCP, né, orientado à conexão, diferente do UDP. Nós vimos que o UDP é uma conexão, melhor dizendo, uma ligação, né, uma troca de mensagens sem conexão, onde as entidades, os processos criam pontos de conexão chamados sockets e podem enviar e receber mensagens, tá, sem nenhuma ligação entre elas, né, sem nenhum histórico entre elas. E isso dá uma programação mais facilitada, mas não nos dá a garantia de entrega, né? Vamos ver agora aqui como fazer programação com TCP, onde nós temos a garantia de entrega, tá? Então, nós sabemos que tudo aquilo que foi enviado vai ser recebido, ou vai ser avisado que houve um erro sério na rede. Então, o TCP, né? Fala um pouquinho do TCP antes da gente ver a programação. Então, o TCP ele é orientado à conexão. Por ser orientado à conexão, eles têm 3 fases, né? Primeiro, uma fase de estabelecimento da conexão. Nós devemos explicitamente estabelecer a conexão entre cliente e servidor, né? A gente chama cliente, chama de servidor. O cliente é aquele que estabelece a conexão, enquanto o servidor é aquele que está aguardando por conexões, né? Depois do estabelecimento da conexão, nós fazemos a transferência de dados, né? E uma vez os dados transferidos, nós entramos na fase de encerramento da conexão, né? A gente pode pensar que o encerramento é só desligar, mas, na verdade, o encerramento tem uma série de tarefas que necessitam ser feitas, né? Entre elas, por exemplo, complementar e garantir que toda a parte de transferência ocorreu bem, né? Então, nós podemos, por exemplo, durante a conexão, mandar os nossos últimos dados e solicitar um encerramento. Nessa solicitação de encerramento, o TCP ele vai garantir que aqueles últimos dados efetivamente cheguem no receptor, ou no servidor, ou no cliente, né, dependendo de como está configurado o sistema, de como foi programado, mas ele garante que os dados cheguem sem nenhum tipo de problema. Então, o TCP é orientado à conexão, então as mensagens são enviadas por intermédio das conexões, né, vão existir conexões, né? No momento em que se estabelece a conexão, nós vimos que no UDP, aqui o cliente e o servidor. Nós vimos que no UDP, no momento de enviar uma mensagem, é preciso colocar o endereço da mensagem, né, para dizer para onde essa mensagem deve ir. E também o servidor, na hora de responder ao cliente, ele precisa colocar o endereço da mensagem. Já que cada mensagem é isolada das demais, não existe um histórico entre elas, todas precisam carregar explicitamente os endereços, né? Já no TCP, não. Já no TCP, se nós temos aqui cliente de um lado e servidor do outro, como nós vamos fazer primeiro um estabelecimento de conexão, quando o cliente estabelece a conexão com o servidor, é estabelecido um duto de comunicação entre eles. Esse duto já tem endereço dos dois. Então, basta que o cliente solicite a escrita de dados no socket, que essa escrita já chega no servidor. Da mesma forma, basta que o servidor escreva no socket, que já chega no cliente. Não é necessário passar endereço, a não ser no momento da conexão, né? Então, não é necessário o endereço do destinatário no momento do envio. Basta enviar aquilo que a gente quer enviar, né? Isso porque a conexão já possui esse endereço, né? E todos os dados enviados são confirmados automaticamente, né? O TCP ele garante que tudo que chegue do outro lado será confirmado. Se não for confirmado, ele faz a retransmissão, né? Então, em caso de problemas, o sistema cuida da garantia de entrega. Falando em termos de sistema, chamada de sistema, né, nós temos um pouco diferente do caso do UDP, né? A gente vê aqui no lado direito o servidor, no lado esquerdo o cliente, né? Então, o servidor primeiro chama uma função socket, né? É a mesma função que é chamada para o UDP, né? Só que no momento da criação, a gente vai dizer que é um socket de fluxo de dados, né? Não de um fluxo de mensagem, mas um fluxo de bytes do TCP, né? Esse socket ele cria o ponto de comunicação, como se fosse um arquivo, né? Depois chamamos a função bind. A função bind vai associar esse socket criado com o endereço IP com uma porta TCP, né? E aqui vem a primeira grande diferença. Até então, o socket bind era feito também pelo UDP, mas no TCP nós precisamos fazer uma chamada de sistema conhecida como listing. Essa chamada de sistema listing, ela prepara
o sistema para que o TCP possa receber solicitações de conexão, né? Ele ainda não aguarda por conexões, mas ele prepara tudo. Entre as coisas que ele prepara é, por exemplo, a criação de buffers, de filas para chegadas de solicitações de conexão. Então, se ele está tratando uma conexão e chega uma outra solicitação, a gente diz o tamanho da fila que ele pode aguardar, né? Então, o listing recebe um parâmetro que vai basicamente dizer o tamanho da fila, né? Depois do listing, o servidor costuma chamar uma chamada do sistema chamada accept, né? Esse accept ele bloqueia o servidor. Então, bloqueia até que a conexão seja estabelecida. Então, o servidor ele fica aguardando por um pedido de conexão. Quando o cliente manda o pedido de conexão, o servidor passa adiante, né? Vamos continuar vendo o servidor. Vamos ver, melhor dizendo, vamos ver o lado do cliente aqui, né? Então, o servidor está aguardando por conexões. O que o cliente faz no papel dele? Também chama a função socket para criar um ponto de conexão, né? Só que ele não precisa chamar a função bind, ele não precisa fazer a associação com o IP porta. O cliente ele já pode diretamente chamar a função connect, que é a solicitação de conexão. E ele vai dizer com qual servidor ele quer conectar. Esse bind será feito automaticamente quando houver a conexão. Então, o cliente solicita um connect, nesse momento é estabelecida a conexão, né? Então, o servidor aguarda com accept e o cliente solicita com connect. Nesse momento, o servidor e o cliente prosseguem, né? Já está estabelecida a conexão. Nesse nosso exemplo aqui, cabe ao cliente enviar dados solicitando alguma coisa e o servidor responder, né? Então, o que o servidor faz para ele aguardar? Logo depois do accept, o servidor chama a função recv, né? A função recv, né, receive, ela recebe dados de um cliente. Se não houver dados para serem retirados, se o cliente ainda não mandou dados, o que o servidor faz? Ele bloqueia até que dados sejam recebidos. Então, o cliente ele vai enviar a função send. Quando o cliente envia o send, dados são enviados para o servidor. E logo depois o cliente chama também receive, o mesmo receive que foi chamado pelo servidor. Também bloqueia até que dados sejam recebidos. Então, o cliente fica aqui bloqueado aguardando a resposta do servidor. O que o servidor faz? Recebe os dados pela função receive, processa o que o cliente solicitou, né? E chama a função send para enviar os dados para o cliente, né? E no final ele faz um close, porque o socket aqui, o cliente, o servidor, quando ele abre um socket, ele abre um socket para aguardar por conexões. Quando é estabelecida uma conexão, é aberto automaticamente outro socket só para essa conexão. Então, ao final do estabelecimento, o servidor, né, da troca de dados, o servidor tem que fechar esse ponto de comunicação e volta para o accept para aguardar por nova conexão. Toda vez que um cliente conectar com esse servidor, é criado um novo socket que tem que ser fechado ao final, né? Então, o servidor fica aqui num loop, aceitando conexão, né? Então, aceita conexões, recebe a solicitação, processa a solicitação, envia a resposta e faz o close para encerrar a conexão, né? Então, esse close automaticamente faz o encerramento da conexão. O cliente vai continuar processando, depois que ele terminar, ou depois que receber, ele pode também chamar close para encerrar o socket dele, e fazer a solicitação de encerramento de conexão, tá? Vocês devem ter estudado em rede de computadores, quando estudaram TCP, que o encerramento de conexão ele é feito de forma independente pelos dois lados. Então, nesse momento, é o servidor que está fechando. O cliente também vai chamar, faltou aqui, né? Também vai chamar uma função close, tá? Para solicitar o encerramento da conexão pelo lado do cliente. Tá? Uma pergunta com relação a essa sequência aí? Bom, então vamos continuar seguindo aí, tá? Então, da mesma forma, eu vou mostrar o exemplo aqui funcionando no Linux. E é exatamente, e depois complementar com aquilo que precisa para o Windows, né? E é exatamente aquilo que foi feito por UDP, não tem diferença nenhuma, né? No Linux é um pouquinho mais tranquilo, mas pouca coisa mais tranquilo. E no Windows precisa só mudar o valor de uma variável e colocar alguma coisinha a mais para o estabelecimento da conexão. E os dois trocam informações sem nenhum tipo de problema. Então, algumas funções de biblioteca, tá? Aquelas funções, deixa eu voltar aqui, nós já vimos para o UDP, né, a função socket, já vimos como funciona socket, já vimos como funciona bind, tá? Vamos ver agora as demais funções. Socket e bind nós não vamos ver aqui, já vimos anteriormente, tá? E lembrando, tá? Aqui tem os parâmetros todos de funcionamento, para vocês poderem ter algum tipo de documentação. Eu não vou comentar todos os dados, não, né? No caso dessa lista, rapidamente, nessa que vale a pena comentar, tá? O
que o listing faz? Já expliquei para você, né? Ele prepara o socket para que possa receber conexões. Então, ele prepara o ambiente. Basicamente, tem dois parâmetros, né? Em qual socket vai ser aguardada a conexão, né? E uma variável chamada backlog, que é quantos pedidos de conexão podem ser enfileirados. Até quantos pedidos de conexão o servidor pode enfileirar para ficar aguardando por outras conexões, né? Se a gente bota, por exemplo, 5, que eu acho que é o valor que está no nosso exemplo, significa o seguinte: chega um pedido de conexão, o servidor aceita o pedido de conexão e está tratando essas conexões. Tá? Está tratando essa conexão. Então, ele já tem uma em tratamento. Como ele tem uma fila de 5, podem chegar mais 5 solicitações. Essas 5 solicitações serão enfileiradas. Se chegar uma sexta solicitação, não vai ter espaço em buffer para ela. O TCP vai automaticamente recusar a conexão, né? Então, nem enfileira, já recusa de cara. E quando o TCP acaba de tratar essa conexão, volta lá para cima, ele pega a próxima da fila, depois ele pega a próxima da fila e por aí vai. Então, basicamente, a função listing prepara o ambiente e cria buffers para estabelecimento de conexão. Outra função que nós vimos lá é a função accept, que é para guardar por conexões, né? Então, a função accept, a gente passa o socket no qual vai receber a conexão, né? Tem uma estrutura aqui, socket DDR, que é apenas para a gente conter, se quiser saber qual é o endereço do cliente, né? Então, o cliente envia um pedido de conexão ao servidor, né? E nessa conexão, a conexão guarda todos os dados do cliente. O servidor ele não precisa saber qual é o endereço do cliente, mas se quiser saber, ele pode saber consultando essa variável endereço. Né? E aqui o tamanho da estrutura, que é padrão, tá? Precisa passar também como parâmetro padrão da estrutura. E conforme eu falei para vocês, um primeiro parâmetro é o parâmetro de socket. Em qual socket vai ser aguardada a conexão? Só que quando é estabelecida a conexão, o que a função accept retorna? Retorna um novo descritor que será usado exclusivamente para a conexão estabelecida. Né? Isso quer dizer o seguinte: eu tenho um socket, que é o socket no qual acontece a conexão. Né? Então, vamos lá. Eu tenho o servidor aqui, eu tenho um cliente aqui. O servidor ele cria um socket aqui. É um ponto de conexão. O cliente cria o socket dele aqui. Quando o cliente pede a conexão ao servidor, o servidor cria um outro socket e os dados são trocados entre cliente e servidor, né, por esse socket que foi criado novo. O cliente usa o dele, mas para o servidor é criado um novo socket. Ao final, quando a conexão é encerrada, o socket criado para essa conexão é destruído e o socket original ele continua lá guardando. Então, o servidor, durante a sua vida, vai criando vários sockets filhos para essas várias conexões. Já o cliente, para conectar ao servidor, ele chama a função connect, que solicita o estabelecimento da conexão, ele passa como parâmetro o socket dele e ele tem que passar o endereço do servidor. Né? No estabelecimento da conexão, tem que ter o endereço do servidor para que o servidor possa saber, para que ele possa saber onde está o servidor. Né? Se não tiver endereço, não tem como conectar. Né? E o terceiro parâmetro é o tamanho da estrutura. Né? As bibliotecas de sockets elas pedem sempre os tamanhos da estrutura, já que podem ser variáveis. A função para enviar dados é a função send. Se vocês lembrarem lá do UDP, o UDP é a função send to, que era a função que enviava, ela tinha uma série de parâmetros, entre elas o endereço para onde tinha que ser enviado. Aqui, como ele vai enviar por intermédio de um socket que está com conexão estabelecida, não é preciso passar o endereço destinatário no momento do envio. O endereço já foi colocado no momento do connect. Né? Já passamos o endereço lá. Então, para enviar, diz apenas por qual socket será enviado, aonde estão os dados, né? O tamanho dos dados que serão enviados, quantos dados serão enviados para ser buscado o buffer, e alguns flags, tá? Que são passadas informações especiais para o protocolo. No caso aqui, a gente não passa flag especial nenhum. E a função receive, semelhante à função send, é para receber dados, mesma coisa. Fala do socket, que é por onde vai receber os dados, né?
a região de memória, o buffer, aonde estão os dados, tá? E len é o tamanho da região de memória aonde serão colocados dados, para não estourar o buffer, né? Se eu tenho um buffer lá de 200 bytes, se eu receber 300 bytes, ele só pode botar 200 bytes. Então, tem que dizer qual a quantidade de dados que eu posso colocar, né? E retorna o tamanho da mensagem recebida, para eu saber quantos dados recebi, quantos bytes foram recebidos. Então, vamos fazer aqui o exemplo no Linux, né? Vamos fazer aquele mesmo exemplo da semana passada, né? Criar procedimento remoto para executar a soma e subtração de dois números. Então, basicamente, fazer essa parte remota, né? Criar uma função soma que retorna a soma de dois números, uma função subtrai que retorna a subtração de dois números, né? Então, isso aqui, a parte de cima, que são as funções, a ideia é implementar no servidor, né? E a parte de baixo do programa principal será feita no cliente. Então, o cliente solicita os dados para o usuário, primeiro valor e segundo valor, né? Envia para o servidor uma solicitação de soma e mostra a soma, e envia para o servidor a operação de subtração e retorna a subtração, né? Então, como a gente faz isso utilizando o TCP? Semana passada nós vimos com o UDP. Bom, então, como serão dois programas diferentes, cliente e servidor, é comum, né? Não é obrigatório, mas é bastante comum e é bastante aconselhável que se faça um arquivo de inclusão. No caso, estou fazendo um programa que calcula, eu chamei o arquivo de inclusão de calcula.h. Aqui dentro eu vou botar tudo que vai ter que ser comum aos dois programas, né? E o que é que vai ser comum aos programas? Semana passada, no UDP, eu mostrei como a gente cria um socket dizendo que vai ficar numa porta qualquer. Tá? Aí o servidor, quando era colocar em execução, ele consultava a sua porta e ele informava a porta. Aqui eu vou fazer diferente no TCP, para vocês poderem ver como é que faz quando eu defino a porta. Tá? Então, eu estou definindo que o meu programa ele vai aguardar sempre na porta 12.223. Tá? Essa porta eu escolhi, posso escolher qualquer porta. É claro que, se eu tento colocar o meu servidor em execução e essa porta já está em uso, eu não consigo. Tá? O meu servidor vai dar falha ao iniciar e não vai conseguir alocar essa porta. Tá? Então, a vantagem de trabalhar sempre com a mesma porta é que o cliente já sabe em que porta conecta. A desvantagem é que, se a porta já estiver em uso, ninguém vai poder usar. Por isso que se trabalha com as chamadas portas conhecidas. Cada programa tem a sua própria porta, tem que ser conhecido dos demais. Então, porta de comunicação, porta TCP, né? Uma estrutura para troca de mensagens, onde eu trago a minha operação, eu digo para o servidor se eu quero uma operação de soma ou de subtração, no valor inteiro, e os operandos, A e B. Então, posso somar A com B ou subtrair B de A. E padronizando também que o resultado da soma ou subtração vai retornar no parâmetro A. Eu vou usar uma própria variável da estrutura. E definindo as duas operações. Estou definindo que a operação de soma vale 1, que a operação de soma vale 2. Então, o arquivo calcula.h será incluído por 2, pelo cliente e pelo servidor. Perguntas até agora? Bom, então, vamos continuar aí. Vamos ver, então, o programa cliente e o programa servidor. Tá? Vou começar pelo cliente, já que está aqui, ver cliente.c. Deixa eu pegar eles aqui. Bem, né? Não der para ler, avisa aí. Então, tem as inclusões padrão, né? stdio.h, stdlib, netdb para a parte de rede. Como eu estou mexendo com alguma coisa de string, tem string.h também, né? O que interessa aqui para a gente, eu estou incluindo o calcula.h. Né? Então, esse calcula.h, esse arquivo aqui que é comum aos dois, é aquele que a gente viu, onde define a porta, define os operandos e a operação que será realizada. E aqui os valores de cada operação. Então, programinha cliente com TCP. Né? argc e argv para poder ler os parâmetros da linha de comando. Né? Se eu não receber um parâmetro com linha de comando, ele reclama, ele fala que a sintaxe do comando é cliente,
e o nome do servidor. O nome é o endereço IP, né? Tanto faz. Então, se os parâmetros foram passados corretamente, né, o que o meu programinha faz? Pede o primeiro valor, leia e armazene em A, pede o segundo valor, leia em armazene B. Tá? Então, essa parte inicial, aquela parte da programação, está feita aqui sem nenhuma dificuldade. Né? Vamos, então, fazer o estabelecimento da conexão. Né? Como o cliente estabelece conexão com o servidor? Primeiro, nós vimos, ele precisa criar um socket. Né? Para criar um socket, ele chama a função socket. Né? Lembrando que a função socket pode ser utilizada para criar pontos de troca de mensagens em rede para vários protocolos, tá? Entre eles internet. Né? Então, o primeiro parâmetro de socket é qual é a família de protocolos. Tá? A família de protocolos começa com AF, sublinha e um nome. Tá? AF de Address Family, né? Família de endereço. Tá? Então, Address Family e NET, abreviação de internet. Então, estamos utilizando, né, um socket para a internet. Aqui, nós vamos dizer qual tipo de socket é. Né? Então, pode botar socket stream, que quer dizer fluxo de bytes, ou socket degram, quer dizer datagramas. Né? Semana passada, nós usamos a FNet socket degram, já que era datagramas UDP. Aqui nós vamos usar o stream TCP. Então, socket stream. Né? Então, é aqui que a gente diz que vai usar o TCP. Né? Se eu tivesse posto socket degram, seria o UDP. E 0 para dizer para usar o protocolo padrão. Né? O que é o protocolo padrão? Eu estou dizendo que eu estou usando stream na internet. Quem é o protocolo padrão de stream na internet? É o TCP. Tá? Então, isso aqui vai abrir um socket de TCP. Se der algum erro, vai retornar nulo, tem que dar a mensagem de erro. Bom, para fazer a conexão, né, vou pular daqui rapidinho para baixo, para fazer a conexão, eu vou precisar chamar a função connect. E para essa função connect, eu tenho que passar o endereço do servidor. Né? Endereço IP e porta. Eu tenho que dizer endereço completo do servidor, ou seja, a máquina que ele está e o processo na máquina. A máquina a gente identifica através do endereço IP e o processo a gente identifica pela porta. Então, para que isso funcione, a gente vem aqui. Ó. O que é argv1? Argv1 é o primeiro parâmetro passado por linha de comando. Eu digito. Tá? Então, eu posso digitar o nome do servidor, o nome DNS do servidor ou o endereço IP do servidor. Tá? Quando eu boto aqui get host by name, essa função a gente já viu semana passada, eu passo para ela uma string. Essa string pode ser representando o endereço IP ou um nome. Get host by name vai resolver para mim esse endereço IP ou esse nome. Ela entra em contato com o servidor DNS e resolve tudo. Caso seja um endereço IP inválido ou um nome que o servidor DNS não consiga resolver, essa função vai dar erro, a gente vai botar aqui a mensagem host desconhecido e vai sair. Então, se conseguir traduzir, beleza, passa para frente. Indo adiante. Então, a função main CPY, né, que é cópia em memória, a gente já viu também semana passada. O que essa função faz? A função getHostBusName, ela retorna uma estrutura padrão de endereçamento e vai botar dentro dessa estrutura HP. Tá? Essa estrutura HP, vamos dar uma subidinha aqui, ela está definida aqui em cima, ela é do tipo hostEnt. Né? Mas eu preciso utilizar a estrutura de endereço da internet, que é a estrutura socket DDRIN. Então, eu vou copiar de dentro da estrutura HP o campo que tem o endereço IP para dentro da estrutura servidor. Então, o que aquele main copy está fazendo é simplesmente, depois que o nome é traduzido, ele copia, tá? O endereço IP que está na estrutura HP para dentro do endereço IP, que é o campo sim DDR, dentro da estrutura servidor. Tá? Quantos bytes eu vou copiar? Aqui o HP HLength ele já traz essa quantidade de bytes. Que no caso do IP versão 4, serão 4 bytes. Né? Novamente, nessa estrutura aqui, eu tenho que dizer que é uma família da internet. Então, qual é a família do servidor? AF e NET. Tá? Protocolos da internet. Bom, da outra vez, no DP, a gente tinha colocado o valor 0 na porta. Se a gente coloca o valor 0 na porta, o sistema pega qualquer porta livre. No caso
Nossa, aqui a gente quer definir a porta. Então, qual vai ser a porta que eu vou usar? A constante porta serve, que está definida aqui em calcula.h. Se vocês lembrarem, calcula.h, porta serve tem um valor 12.223. Então, aqui eu estou dizendo que o servidor estará nessa porta. A função HTNS, a gente também viu semana passada, é para poder padronizar, né? Eu estou fazendo um programa aqui genérico, para que possa funcionar em qualquer processador, em qualquer sistema operacional. Então, essa função HTNS, o que ela faz? Ela pega um inteiro, que está no formato da máquina, do processador, do sistema operacional, tudo, né? No caso específico do hardware, do processador, e converte para o formato da rede. Então, se o formato que o processador usa for diferente do formato da rede, ele faz a compatibilização aqui, né? A gente estudou isso. É importante utilizar um formato externo de dados compatível. Bom, então, beleza. Criei o socket aqui em cima, chamando a função socket, descobri o endereço do host, e agora tenho o endereço dele na estrutura, eu chamo a função connect. Na função connect, eu digo que eu vou usar aquele socket lá em cima, e ele vai conectar nesse endereço que a gente acabou de traduzir. Se houver erro na conexão, vai dar uma mensagem aqui, erro a conexão, ele vai escrever a conexão e vai dizer qual foi o erro, e vai sair. Bom, assumindo aqui que o socket foi criado direitinho, né, pela função socket, que conseguimos traduzir o nome pela função getHostParName, e que foi feita a conexão com a função connect, tá? Olha quanta coisa tem que fazer. Tá? Aí nós podemos mandar a mensagem para o servidor solicitando a soma. Né? Como o cliente solicita a soma, aquela estrutura que nós criamos aqui em cima, calcula MSG, tá? Ela está na variável MSG. Então, a operação de soma, o campo A da mensagem é o valor A que foi lido, o nosso primeiro valor, o campo B é o segundo valor. Então, eu mando para o servidor essa estrutura, eu mando um send, somente o send, por aquele socket que foi criado, que foi com o qual foi feita a conexão. Digo aonde estão os dados que eu quero enviar. E onde é que estão os dados que eu quero enviar? Em mensagem, né? Na variável mensagem. Quantos bytes eu vou enviar? Eu vou enviar o tamanho inteiro da estrutura mensagem. Então, size of MSG. Se der erro no envio, ele vai dar a mensagem. Então, enviou. Depois que eu envio, o que eu faço? Eu espero o servidor processar e aguardo pela resposta. Envio com send, recebo com receive. Então, receive pelo mesmo socket, vou colocar na mesma estrutura, passando o tamanho dela. Depois que eu recebo, eu boto a mensagem, a soma vale, e mostro o valor da soma. Encerra a conexão, encerra o socket. Né? Eu estabeleci a conexão lá em cima, encerrei a conexão aqui. Né? Agora eu vou fazer uma nova conexão para fazer a operação de subtração. Né? Então, repito todos os passos lá em cima. Crio o socket, faço a tradução do nome no endereço IP, copio o endereço IP para dentro da minha estrutura servidor, né? Aqui o main copy, digo que é a família internet, digo qual é a porta do servidor, conecto, dessa vez operações de subtração, passo a AB, mando a mensagem, recebe a resposta do servidor depois de processado e mostra a subtração. Por fim, encerra a conexão. Tá? Então, você viu que fiquei um programinha pequenininho o cliente para enviar duas solicitações, uma de soma e uma de subtração. Tem toda essa programação aqui. Tá? E o objetivo da nossa disciplina é justamente o quê? Entender que isso tudo é necessário, porém, saber que existem métodos atuais que simplificam bastante. Né? Hoje a gente vai ver o RPC, a gente vai ver que nada disso vai ser preciso. Né? Mas é interessante saber como isso funciona, até porque se alguém quiser fazer um sistema com alto desempenho, nesse caso, essa aqui é a melhor solução. Né? Trabalhar direto com comandos de rede. Bom, esse foi o cliente. Né? Agora vamos ver o lado do servidor. Então, enquanto o cliente manda informações, solicita o processamento, o servidor fica lá aguardando por conexões, né, e processando. Então, o lado do servidor faz o include do mesmo calcula.h. Né? Temos dois tipos de socket, né? Lembrando aquilo que eu falei no início da aula de hoje. A gente tem um socket que é aquele socket que aguarda por conexões,
e o socket, que é o socket que efetivamente faz a troca de mensagens. Então, o que aguarda conexões é o SOC, é a variável SOC, e o que faz a troca de mensagens é o MSG SOC. Então, temos também aqui as mesmas estruturas, né? Estrutura de endereço do servidor, estrutura de endereço do cliente. Né? O servidor começa criando um socket, então ele, tal qual o cliente, igualzinho, né? Ele chama a função socket, fala que é internet, fala que é string para saber que é o TCP, e vou usar o protocolo padrão. Aqui o servidor, ele vai fazer o bind, ou seja, ele vai se colocar em algum lugar. Né? Qual é a estrutura do bind que a gente vai fazer? Bom, qual é a família de protocolos para esse socket? AF e NET, né? Protocolos para internet. Né? Qual é o endereço IP que o servidor vai utilizar? O servidor ele pode ter vários endereços IP na sua placa de rede. A gente vai colocar em ADDRN para dizer que ele vai funcionar em todos os endereços IPs que esse servidor tenha. Se eu quisesse que funcionasse no endereço IP específico, eu teria que colocar aqui com o endereço. Agora, lembra que eu quero que o servidor funcione sempre no mesmo número de porta? No endereço 12.223? Então, servidor.port, simport, porta serve. Está definido aqui em calcula.h, como 12.223. Então, isso aqui eu estou definindo onde vai ser executado o processo servidor. Chamo o bind para fazer a ligação do socket com o endereço que eu defini para o servidor. Se estiver disponível aquela porta, ele vai subir sem problema nenhum. Senão, ele vai dar erro para subir. Eu quero que o meu servidor fique aguardando por até 5 conexões em fila. Então, eu chamo a função listing. Né? A função listing prepara o servidor para poder receber conexões. Então, estou chamando, fazendo que o socket que eu criei aqui em cima, está aqui com socket, né? Com a função socket, que houve o bind nele aqui, ele está aguardando por 5 conexões. Vou entrar num loop infinito aqui, o I1, para o servidor ficar executando sempre. O que o servidor faz? O servidor vai receber uma solicitação de conexão, vai receber uma mensagem, vai receber uma instrução daquilo que ele deve fazer e vai executar aquilo. Certo? Então, a primeira parte, o servidor vai receber uma conexão. Nós já vimos que o servidor recebe conexões pela função accept. Então, a função accept, o que faz? Bloqueia o servidor fica bloqueado aqui, até que um cliente manda uma solicitação de conexão. Quando o cliente manda a solicitação, é aceita a conexão e é criado um novo socket. O socket anterior continua existindo, que é para guardar por novas conexões, porém é criado aqui um novo socket para trabalhar essa conexão que foi aceita. O que é que o servidor faz? Chama a função receive e fica bloqueado até receber alguma coisa do cliente. Então, como ele fica quando ele receber, ele vai colocar dentro da estrutura MSG, que é aquela estrutura que a gente definiu aqui em calcula.h. E quando ele recebe, ele vai olhar o campo msg.ap. Se for uma operação de soma, ele soma A com B. Se for uma operação de subtração, ele subtrai B de A. Então, recebe a mensagem, vê qual é a operação, executa a operação e envia a resposta. Então, ele envia de volta. Tá? Repara que em nenhum momento aqui é usado endereço, porque quando for estabelecida a conexão, o servidor já recebeu automaticamente o endereço do cliente. Ele envia de volta por MSG socket, né, que foi o socket criado para tratar a conexão. Ele envia de volta aquilo que está armazenado na estrutura mensagem. E fecha o socket e entra em loop. E fica sempre nessa, recebendo novas solicitações e processando as solicitações. Alguma pergunta nessa parte aí por enquanto? Bom, então, esse aqui foram os programas. Para compilar, o Luciano está perguntando aí se o loop só dura 5 chamadas do cliente. Não, é outra coisa, tá? Deixa eu chamar lá de volta.
O loop está um loop infinito. Ele está, no caso aqui da linguagem C, né, vale também para o Java lá, o Python, né, todas as derivadas, o while 1. Esse while 1 aqui, ele está dizendo que esse 1 é sempre verdadeiro, então o loop vai ficar para sempre. Né? O que o listing faz aqui, no caso, é ele enfileirar até 5 solicitações. O que é enfileirar 5 solicitações? O cliente ele recebe uma conexão aqui, ó, accept, recebeu uma conexão. Ele está processando. Enquanto ele está processando, podem chegar novas solicitações de conexões. Tá? Como eu botei um tamanho de fila aqui de 5, ele aguarda por até 5. Até 5 pedidos podem ficar enfileirados. Conforme ele volta para o accept, ele vai pegando. Tá? Ele pegou 3, enfileirou 3. Quando eu voltei, eu peguei 1, só ficam 2 enfileirados. Né? 5 é só o limite de quantas conexões podem aguardar. Então, para compilar, no caso do GCC, cliente.c-o cliente, ele compila o programa cliente. No caso servidor, GCC servidor.c-o servidor. Né? Eu estou com 2 máquinas virtuais criadas aqui. Então, eu vou compilar o servidor na máquina da esquerda aqui. Né? Então, a gente vê aqui, eu tenho o programa cliente.c, eu calculo .h o servidor.c. Então, eu vou compilar aqui só o servidor. GCC servidor.c -o servidor. Esse conteúdo aqui, eu vejo que ele criou um programa servidor. Né? Do outro lado, eu vou criar aqui um cliente. Eu vou compilar o cliente. Então, não tem nada compilado. Ó. Eu vou botar GCC cliente.c -o cliente. Eu peço o conteúdo. Ele está aqui com o cliente criado. Vou fechar a janela aqui. Então, para executar o servidor, /servidor. Ele já está executando. Né? Quando a gente fez o exemplo do BP, ele mostrou o número de porta dele. Aqui não precisa mostrar, porque nós já sabemos que a porta é 12.223, já está programada essa porta no cliente, no servidor. Não precisamos passar. Tá? Precisamos passar, sim, o endereço IP dele. Né? Vamos ver qual é o endereço IP dele aqui. Essa máquina tem endereço IP 192.168.0.210. Então, eu venho aqui no cliente, cliente, 192.168.0.210. Primeiro valor, vou botar aqui 5. No valor 3. Então, quando eu der Enter aqui, ele vai estabelecer a conexão com o servidor, enviar o pedido de soma, mostrar a soma realizada, enviar o pedido de subtração, mostrar a subtração realizada. Então, dá Enter agora. Então, ele mostrou que a soma vale 8, a subtração vale 2. Né? 5 mais 3, 8. 5 menos 2, 5 menos 3, 2. E vou executar aqui também a versão Windows dele. Né? Vou pegar aqui um prompt do Windows. Também já está separado aqui. Aqui o programa cliente.exe. Então, executar aqui cliente 192.168, acho que é 0.210, né? Está aqui o primeiro valor 6, segundo valor 10. Então, ele entrou em contato, o Windows aqui entrou em contato com o Linux, a soma 6 mais 10, 16, 6 menos 10, menos 4. Então, funciona perfeitamente, as máquinas trocam informações sem nenhum tipo de problema. Vou voltar lá para o slide. Perguntas aí para a gente continuar? Então, aqui já fiz, né? Acabei fazendo, pulei aqui o slide. Para colocar o servidor em execução, no Linux a gente bota ./ é o nome do programa, então ./ servidor. E
para colocar o cliente execução, / cliente, passando o endereço IP ou nome DNS da máquina, se tiver com o nome. Se a gente fosse fazer esse mesmo programa no Windows, tá? Vamos supor que vocês queiram fazer por troca de mensagem no Windows. Então, vale as mesmas coisas. Estou fazendo aqui para o DevC++, tá? Que é gratuito, não precisa instalar. Tá? Tem que acrescentar a biblioteca SOC 32, né? WinSOC 32 ao DevC++. Na aula passada eu mostrei como faz. Né? O arquivo calcula.h não precisa ser alterado. Tá? E algumas alterações têm que ser feitas em cliente.c e servidor.c. Né? Vou pegar elas aqui para ir comentando e mostrando. Vou mostrar no cliente, mas vai valer para o cliente e para o servidor. Então, está aqui o cliente. Os includes são diferentes. Acabei de descobrir aqui que o Notepad++... Não, na verdade eu chamei errado mesmo. Cara. Desculpa aí. TCP Windows. Tá, agora sim. Então, eu estou com o cliente do Linux e o cliente do Windows. Né? Os includes são diferentes. Né? Você pode ver aqui que o include do Linux precisa de muito mais inclusões. O include para o Windows, basta que seja esses aqui. TDU, WinSOC 2.h e, obviamente, calcula.h. Né? Sendo que depois do WinSOC tem que colocar essa linha aqui, né? Hashtag pragma, comente, tá? Para fazer a carga da biblioteca do WinSOC. Então, está colocado aqui. Então, é o que tem que mudar, né? Além disso, uma segunda alteração. No cliente ou no programa, né? Do Linux, o socket é uma variável inteira, que é o padrão oficial. Raquel, já botei para vocês desde a semana passada isso lá. Né? Está lá no Canvas. Se alguém tiver dificuldade em baixar, se quiser mandar mensagem, eu mando. Mas está lá na... Eu não me lembro se é no fórum de dúvidas ou no material de aula, mas só dá uma olhadinha lá. Não, sem problema, só perguntar. Então, no cliente Linux é inteiro o socket. No cliente Windows, o socket é do tipo socket. Né? É um tipo à parte. Tá? Fora isso, é necessário no Windows fazer a definição de uma variável do tipo WSA-data. A gente chama ela de WSA aqui, né? Que não é necessário, não é para fazer no Linux. Né? E logo depois de criar, ou logo, melhor dizendo, logo antes de criar o socket, é preciso colocar essa instrução aqui. Né? WSA Startup, Make Word 22, endereço de WSA. Né? É o que muda para o Linux e para o Windows. De resto, aquela programação é toda a mesma, né? Socket é padrão. Então, você vai poder colocar em qualquer dos sistemas. Para executar no Linux, a mesma coisa, né? C dos pontos local do programa. Você chama servidor e chama o cliente. Aqui eu dei um vacilo, tá? Aqui tá errado, vou ter que ajeitar esse slide aqui. Né? Você só passa o endereço IP. Acabei esquecendo uma porta aqui. Vou até anotar para limpar lá. Tá anotado aqui, tá? No programa cliente, você só chama cliente e endereço IP. Você não passa a porta já está programada no sistema. Esse aí copia e cola slide e acaba passando isso aí. Ok? A parte do TCP? Bom, então aqui no TCP, né, aí é aquilo que eu falo para vocês desde a primeira aula, né? O objetivo de utilizar um firmware, firmware não, deu branco agora na palavra, caramba. O middleware, né? O objetivo de utilizar um middleware de comunicação é tirar essa dificuldade, né? Tirar que dificuldade? Não é tão difícil a programação, tá?
mas a gente tem que fazer uma série de coisas. E a gente está fazendo aqui um programinha pequenininho, chamando uma coisa pequena. Quando nós começamos a ter um sistema maior, que tem várias chamadas, várias funções sendo chamadas, várias partes do programa sendo colocadas em máquinas distribuídas, com servidores em locais diferentes, começa a ficar um pouco mais complexa a programação. Não difícil, mas complexa. Porque são vários detalhezinhos que precisamos tomar cuidado, né? E a gente fala de dificuldade com relação a quê? Né? Dificuldade principalmente com relação aqui, ó. Eu preciso, tá no caso aqui do Windows, né? Eu preciso definir o meu socket, né? Dizer que eu vou utilizar TCP, eu preciso fazer tradução de nome, eu preciso copiar os endereços, eu preciso definir um número de porta, eu preciso definir formato de mensagem para ser trocado, eu preciso enviar e receber as mensagens, eu tenho que cuidar de toda a comunicação. E eu acabo me desviando do aspecto principal, que é o desenvolvimento do meu sistema, né? Então, o middleware RPC, né, ele foi desenvolvido visando esconder toda essa parte, né? A gente sequer está sabendo se foi utilizado TCP, se foi utilizado UDP, tá? O middleware do RPC ele cuida de toda a parte de transferência de dados, garantia de que os dados vão chegar sem erros, né? Então, vamos ver como a gente faz esse mesmo programa, só que agora utilizando RPC, né? Então, vamos dar uma relembrada no que é o RPC, que a gente já viu em aula, e viu até um pouco mais a fundo como funciona o RPC, né? Então, o objetivo do RPC aqui, né? Permite a comunicação entre processos localizados em diferentes hospedeiros. Então, a ideia é, eu coloco o processo em máquinas diferentes e, de uma forma facilitada, eu promovo a comunicação entre essas máquinas, tá? Fornece transparência, já vimos em sala de aula o que é a transparência, a importância dela, né? Que é o programador e o usuário não saberem o que está acontecendo pela rede, né? Então, fornece transparência pela execução de procedimentos hospedeiros remotos. Tem transparência de distribuição, né? A gente não tem a necessidade, e o cliente, principalmente, ele não vai saber se está executando o hospedeiro remoto e muito menos qual é esse hospedeiro, né? Oferece um ambiente de programação simples, bem mais simples do que trabalhar com sockets, né? Processos chamam procedimentos remotos como se fossem locais. Então, eu, como programador, vou ter que fazer alguma coisinha a mais, é claro, porque eu estou fazendo uma chamada remota, mas eu não preciso mais definir formato de mensagem, eu não preciso mais estabelecer conexão, não preciso mais fazer nada. Eu defino o que está remoto e o que está local, e eu faço uma chamada como se fosse local. E quem cuida de tudo isso é o middleware, né? Passagem de parâmetros para procedimento remoto, então ele passa os parâmetros para o procedimento para mim, eu não preciso ficar definindo formato de mensagem para isso, e retorna o valor do procedimento para o procedimento chamador. Ou seja, o chamador chama o remoto, passa parâmetros para ele e recebe o resultado da execução. O que ele faz? Esconde a complexidade da rede. Ele cria os stubs automaticamente, né? Os stubs são procedimentos que cuidam da comunicação em rede. Então, eu crio meu procedimento aqui cliente. E meu procedimento cliente ele vai chamar um procedimento chamado soma. Então, no cliente, eu só faço a chamada para soma. O servidor, né, soma e passa os parâmetros. O servidor ele define uma função soma, que recebe uns parâmetros, processa e retorna um valor, né? O que são os stubs? Quando o cliente chama a soma, nós sabemos que não tem milagre aqui, né? Alguma programação de rede tem que ter. Essa programação de rede é feita pelo stub. Esse stub, o programador não se preocupa com ele. O stub da soma é criado automaticamente pelo RPC. O RPC ele cria o que nós chamamos de stubs, que são satélites ao processo. Quando o processo chama a função soma, no cliente a função soma é substituída pelo stub da soma. O que o stub da soma faz? Cria uma mensagem, envia a mensagem para o stub do servidor, o servidor recebe, processa, quando responde, devolve para o stub dele devolve para o stub do cliente e recebe de volta. Então, o programador só se preocupa com as funções. Essa parte toda de comunicação é feita automaticamente.
Então, a ideia é esconder o conceito da chamada de procedimento convencional para ambiente distribuído. Esconder não, desculpa, estender. Tá? Então, eu tenho a chamada local, agora, de uma certa forma, eu faço também no ambiente distribuído. A ênfase é em distribuição, não em concorrência. Tá? A ideia aqui não é criar modelos concorrentes. Claro que quem sabe programar com threads, nós podemos criar vários threads e botar esses threads para executar concorrentemente em vários servidores, e aí nós estendemos facilmente isso para a concorrência. Tá? Mas a ideia deles, a princípio, é processo. Qual o objetivo? Facilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas, né? Fazendo que ela seja bastante semelhante à programação convencional. Criar o chamado modelo cliente-servidor, onde eu tenho o cliente que solicita alguma coisa no servidor. E como eu faço isso? Eu crio uma função e coloco essa função para executar no servidor. Eu chamo o servidor como se fosse uma função. Então, qual é o funcionamento do RPC? Esse é um desenho melhor daquele que eu fiz anteriormente. O cliente faz uma chamada, aí o stub do cliente é chamado pelo cliente. Isso aqui tudo está na máquina do cliente. Ele faz o que a gente chama de empacotar. O que é o empacotamento? O que é o empacotamento? Pega todos os parâmetros que foram passados para o processo, cria uma mensagem com ele e manda para o stub do servidor. O servidor tem um stub em execução, ele desempacota todos os parâmetros, coloca numa chamada e o processo é chamado no servidor. Quando ele termina, ele tem o retorno é entregue para o stub empacota tudo novamente para mandar de volta pela rede, envia de volta, o cliente desempacota e ele tem o retorno. O cliente chama o servidor como se fosse uma chamada local. E o servidor recebe uma chamada aqui do stub como se fosse também uma chamada local. Então, toda a programação é como se fosse local. O stub do cliente, então, é o responsável por iniciar a chamada de procedimento remoto. Isso aqui já foi falado tudo para vocês, né? Recebe os parâmetros do procedimento, empacota para enviar ao servidor. Um detalhe importante, após o envio, fica bloqueado. Né? Então, o cliente, ele envia e fica bloqueado esperando a resposta. Como consequência, o processo do cliente também ficará bloqueado. Né? Se o stub bloqueia, o processo todo bloqueia. Já o stub do servidor, responsável por receber um pacote do servidor, desempacota, coloca e chama o servidor como um procedimento. Né? Depois que faz a chamada do procedimento, empacota o resultado e envia ao cliente. Vamos ver aqui o exemplo do SAN RPC, que é bem mais simples de ser utilizado. Tá? Tá na parte do... Vou mostrar o exemplo dele no Linux. Tá? Eu aconselho a quem quiser fazer programação por RPC, faça no Linux. É muito mais simples programar RPC no Linux do que no Windows. É a opinião minha, né? Então, essa aqui é a estrutura de execução. Né? Nós temos um cliente, temos um servidor. Né? Bom, vai existir aqui tá, uma terceira figura que também vai ser automática, que é o chamado binder. Até então, tem uma parte que eu não comentei com vocês, que é o seguinte. É muito bonito, né? Eu estou falando assim, o cliente chama o servidor. Tá, mas aonde é que está o servidor? Né? E outra coisa, mesmo que eu diga aonde está o servidor, mesmo que eu diga o endereço do servidor, como o cliente vai saber qual das funções deve ser chamada? Como os stubs vão saber qual função deve ser chamada para cada chamada que acontece? Né? Então, é necessário um terceiro software chamado Binder, que é o encarregado de fazer a ligação das chamadas. Tá? No caso do Linux, esse é um processo chamado Port Mapper, tá? Que é só instalar que ele executa normalmente. Só mandar instalar o Port Mapper e pronto, não precisa configurar nada. O que vai acontecer quando ele executar o servidor? O servidor ele vai se registrar no Binder. Vamos ver como é que seria, né, esse papel do Binder e tudo mais. Então, a gente coloca primeiro o servidor em execução. Tá? O servidor, quando ele é posto em execução, o que acontece?
ele foi compilado, então o que entra em execução do servidor primeiro é o stub. O stub, quando ele é colocado em execução, o que ele faz? Ele se registra no binder para que esse servidor possa ser executado. Ele vai lá no binder e registra o servidor. E nesse momento ele fica bloqueado aguardando conexão da rede. Aí o servidor já está em execução, está bloqueado aguardando conexões do cliente. O que o cliente faz? Quando o cliente faz uma chamada local, por exemplo, pedindo a soma, é feita uma consulta ao binder para saber aonde está o servidor. Então ele consulta, o binder recebe a consulta, retorna o servidor e o cliente sabe onde está o servidor. Uma vez que ele já sabe, ele empacota os argumentos e envia lá para o stub do servidor. O que o stub faz? Ele estava bloqueado, ele desbloqueia, desempacota, faz uma chamada local, aí é chamado procedimento, aqui é a nossa programação, procedimento executa, retorna um valor, esse valor retornado é retornado para o stub, já que foi o stub que chamou ele empacota, o stub do cliente estava aguardando uma resposta, recebe a resposta, desempacota a resposta e retorna o valor para a aplicação que chamou. Tá? A gente vê que o grande peso do processamento é a criação do stub do cliente e a criação do stub do servidor. Isso é criado automaticamente pelo RPC. E um binder é um programa que já está disponível para a gente utilizar RPC. Então, o SAM RPC, tá? Ele cuida da geração automática desses stubs. Ele, na verdade, vai criar programas de código-fonte em linguagem C, tá? Para os stubs. Se alguém quiser entrar lá para ver como é e modificar, fica à vontade. Né? Vocês lembram que é uma IDL? Falei para vocês que a gente falou muito de IDL quando a gente falou do Corba, tá? Formato externo de dados. Uma IDL é Interface Description Language, né? Linguagem de descrição de interface. Eu falei para vocês que a gente precisava utilizar uma linguagem para definir interface de comunicação. Vocês vão ver aqui que a linguagem ela é extremamente simples, tá? É muito fácil de ser utilizada, não precisa estudar nada. É basicamente só definir a estrutura e as funções. O resto faz tudo sozinho. Tá? Então, para que possa funcionar o nosso programinha, nós vamos definir as interfaces do nosso programa, a interface do cliente-servidor. Eu vou chamar um programa chamado RPCGen. RPCGen é um compilador que ele vai compilar o programa que a gente escreveu na nossa IDL e ele vai gerar todos os arquivos que são necessários para funcionar o nosso RPC. Ele vai gerar um arquivo de cabeçalho, lembra aquele arquivo que a gente fez com formato de mensagem, número de porta, valor de retorno, número de operação, né? Tudo aquilo que a gente fez, ele vai gerar automaticamente para a gente. A gente não se preocupa nem com o arquivo de inclusão. Tá? Ele vai criar um arquivo XDR, que é o arquivo que cuida da representação externa de dados, que ele vai fazer todas as conversões para um formato padrão, de forma que não haja problema entre plataforma. Então, padrão para codificação e decodificação de dados entre diferentes arquiteturas, basicamente faz a conversão de tipo, Big Endian, Little Endian. E ele vai criar o stub do cliente, né? Supondo que o meu programa se chama Arc, ele vai criar um arquivo chamado Arc Client, que é o stub do cliente, que cuida de toda a comunicação do cliente. E vai criar o stub do servidor, que é o Arc Server, né? Que é o stub lá do servidor. Vamos ver essa IDL, né? Quais são as características da IDL do SAM RPC? Aceita apenas um argumento de entrada. Tá? Se vocês lembrarem, a função soma nossa estava definida assim, ó, soma. Ela é do tipo double. E nós temos como dois parâmetros double A e double B. Né? Então, a função soma do tipo double e recebe dois argumentos, A e B. Tá? O RPC, ele limita, tá? Que só pode passar um argumento de entrada. Como a gente resolve isso?
vocês devem conhecer uma estrutura, né? Uma struct. O que é um struct? Struct é uma estrutura que aqui dentro eu posso definir, por exemplo, um struct qualquer, e eu posso dentro dela botar dois parâmetros, por exemplo, double A, B. Fecha a estrutura. Então, isso aqui, apesar de ser uma limitação de aceitar apenas o argumento, nós podemos definir uma estrutura que representa os argumentos. Então, no caso, se eu quero passar 2, A e B, eu defino uma estrutura que tem dois campos A e B. Se eu tenho uma função que precisa passar 10 argumentos, eu crio uma estrutura com 10 variáveis. E eu posso passar dentro dela sem dificuldade. Tá? Então, procedimentos com mais de um argumento devem fazer uso de estruturas. Se o procedimento não tem argumento nenhum, passa nulo. Tá? E retorna apenas um resultado. Isso aí também não é dificuldade nenhuma, porque linguagem de programação também retorna apenas um resultado. Se eu precisar retornar mais, posso usar estruturas. Vamos ver como é que a gente monta um programa em Sun RPC no Linux. Tá? Claro que a gente vai usar o mesmo programa, tá? Aquele que faz a soma e a subtração, para poder fazer a comparação. Bom, então, para desenvolver programas em linguagem C no Linux, é necessário utilizar o GNU Compiler Collection. Tá? Algumas distribuições já trazem o GNU GCC instalado, né? Outras não. Tá? De qualquer maneira, no caso aqui eu estou usando o Ubuntu como exemplo. Tá? Se você quiser instalar numa máquina Ubuntu, Debian, qualquer uma que use o apt, né? Você vai emitir o seguinte comando: sudo apt update, para fazer a atualização da base de instalação, e depois sudo apt install gcc make. Tá? Ele vai instalar tanto o GCC, que é o compilador, quanto o aplicativo chamado make, que é bastante útil também para a gente vai utilizar. Que, em vez da gente ficar mandando compilar tudo, a gente só chama o make e ele compila tudo para a gente. Bom, então aqui está o mesmo programa que a gente já viu hoje, né? O nosso programinha. Soma e subtração, que vai ficar no lado do servidor. E a parte principal que lê os valores e chama tanto a soma quanto a subtração, que vai ficar no lado do cliente. Tá? Vamos desenvolver isso aqui agora utilizando a RPC. Bom, a IDL aceita apenas um argumento. Tá? Como que a gente vai fazer então? A gente vai reescrever aquele programa, mas esse programa agora vai ficar o seguinte. Tá aqui em azul o que ficou de diferente. Então, a função soma, antes ela recebia aqui a função soma, dois parâmetros, double A, double B. Agora, a função soma, né, recebe apenas um valor, uma variável, a variável P. Só que o que é essa variável P? Essa variável P é do tipo operandos. O que é o operandos? É uma estrutura double A, double B. Então, a única diferença é que a gente definiu uma estrutura para representar os parâmetros que tinham. E a função continua a mesma. A função soma retorna a soma, a função subtrai retorna a subtração. Ok? Alguma dúvida aí? Então vamos continuar. Isso aqui é a nossa IDL. Se eu quero fazer aquele programa, eu preciso definir essa IDL aqui. Tá? Ela tem um formato padrão que é o seguinte. Eu quero implementar que funções? Eu quero implementar a função soma e a função subtrai. Okay? Então, para implementar a função soma e subtrai, a função soma tem um parâmetro do tipo operandos e a função subtrai também tem parâmetro do tipo operandos. Tá? Então, aqui, eu defino aqui double, soma com operandos. Double, subtrai com operandos. Na verdade, o que eu vou fazer na minha IDL é colocar aqui dentro a lista dos procedimentos que vão ser executados remotamente. Como aqui a minha função
utiliza operandos, que é uma estrutura, eu tenho que dizer para a minha IDL qual é a estrutura. Então, a definição normal de uma estrutura, ó, struct operandos, double A, double B. Tá? Isso aqui é um enxerto que tem que botar, que na verdade, a IDL dele você tem que botar lá, program, o nome do programa, tá? Version, uma string para dizer alguma coisa, no caso aqui eu botei versão, o que vai valer mesmo esse número aqui, ó. Então, program calcula, abre. Version, versão, abre. Boto aqui dentro os dois procedimentos que eu vou definir. Fecho e eu tenho que botar a versão do programa. Fecho e eu tenho que botar igual a identificação do programa. Tá? Por que é importante versão e identificação? Vou começar aqui pela identificação. Essa identificação ela tem que ser única lá no binder, tá? Lá no port mapper. Isso aqui é que identifica que o meu cliente e o meu servidor eles estão ligados por esse valor. Então, esse valor 23 aqui é o valor que está ligando o meu cliente com o meu servidor. O cliente feito para o programa 23 vai falar com o servidor feito para o programa 23. Né? E a versão aqui é o seguinte, eu posso sair criando várias versões da minha função soma e subtrai. Tá? Então, eu posso registrar a versão 1, posso registrar a versão 2, posso registrar a versão 3. Tá? Eu posso registrar a versão que eu quiser. Se o meu cliente está programado para usar a versão 1, ele vai buscar a versão do servidor. Se o cliente está programado para a versão 2, ele vai buscar a versão 2 do servidor. Tá? E, por fim, eu tenho que identificar cada procedimento. Isso aqui poderia ser até automático, mas não é, né? Você tem que botar na mão aqui. Então, igual a 1, igual a 2, igual a 3. Só botar, vai crescendo em ordem numérica aí. Né? Então, isso aqui é a linguagem de definição de interface. Né? Estou repetindo aí rapidamente. Defina a estrutura que vai ser trocada, coloca esse comando padrão aqui, program e version, coloca aqui dentro os procedimentos que serão criados. Né? Somente os procedimentos remotos. Os procedimentos locais não precisam ser mexidos. O nome desse arquivo aqui, tá? É a extensão sempre .x. Então, eu criei um arquivo chamado calcula.x. Bom, para compilar o arquivo calcula.x com o compilador rpcgen, né? Você chama rpcgen e chama o programa. Né? Para que seja criado o template completo, ficar mais fácil, a gente passa um parâmetro para ele, rpcgen-a. Para que eu possa seguir aqui, deixa eu fazer um exemplinho lá e vamos executar isso aí. Vou chamar o rpc aqui. Aqui está até com muita coisa. Deixa eu apagar tudo aqui. Até chamar aqui um... Ter limpado. Não, deixa eu chamar aqui e limpar tudo que não interessa. Fica só ali com calcula X. Ih, cliquei no errado. Mandei abrir. Para apagar. Estou fazendo besteira, deixa eu chamar. O de Enter em vez de apertar Del. Que coisa fina vai ser isso aqui agora. Vou apagar tudo de novo. Beleza. Quem é meu calcula.c? Calcula.c é só o programa, tá, que foi usado como exemplo para calcula. Né? O calcula.h era o include que era usado por ele. Acho que vou até apagar aqui. Esse aqui foi gerado automaticamente. Vou apagar também ele.
Eu vou manter só o calcula.c para poder aproveitar o código que está nele. Então, beleza, vamos fazer lá. Calcula.x é aquele arquivo que nós vimos no slide. Né? Então, struct operandos, está me definindo que eu vou ter uma função soma, uma função subtrai. Eu vou chamar o rpcgen para, lendo esse arquivo, me gerar a estrutura. Né? Então, como eu uso o... peraí que tem uma pergunta do Luciano aqui. O programa roda entre versões diferentes com o mesmo número de identificador? Roda, roda. Tá? Porque o número de identificador é para identificar qual é o sistema. Tá? E dentro do sistema nós podemos ter várias versões diferentes. Errado também. Todo errado aqui. Calcula.x. rpcgen menos a calcula.x. Tá? Ele já criou aqui dentro uma série de arquivos. Tá? Calcula client.c, calcula clnt.c, calcula server.c, calcula svc.c, calcula xdr.c e makefile.calcula. O que significa cada um desses arquivos aqui? Tá? Bom, calcula client.c é um template para a gente fazer o programa do cliente. Então, o programa do cliente, a gente vai fazer um programa cliente que chama um servidor. Ele já cria para a gente um template, para já facilitar. Eu já posso começar a programação dentro dele. Calcula clnt.c, é o stub do cliente. Né? Lembra o que é o stub do cliente? O stub do cliente é quem cuida da comunicação do cliente com o servidor. Esse programa aqui, a gente nem vai mexer nele. Se a gente quiser abrir para futucar, saber como é, olhar, tudo bem. Mas não é necessário, o stub é feito automaticamente. Né? A ideia do middleware é justamente esconder a complexidade. Então, toda aquela parte que a gente viu de accept, connect, enviar, receber, analisar, empacotar, desempacotar, é tudo feito pelo stub do cliente, que vai falar com o stub do servidor, que é quem vai ficar do outro lado do servidor. O calcula server.c é um template para codificação do servidor. O calcula xdr.c é chamado tanto pelo stub do cliente quanto pelo stub do servidor para fazer as conversões de tipo, né? Aquele formato externo do dado. Então, ele converte os tipos para que funcione pela rede. E um arquivo makefile.calcula é um arquivo com os parâmetros de compilação do GCC. Então, para que eu não precise ficar compilando tudo na mão, eu posso simplesmente usar esse arquivo aqui para mim. A gente vai ver como usar ele. Então, a gente executou o rpcgen. O que a gente precisa fazer? Depois que gera o template, mexer nos programas calcula client.c, calcula server.c. Então, agora que a gente vai fazer a programação. Né? Fazer aqui com vocês, tá? Para ver que a gente vai fazer na hora, para ver como é bem mais rápido de fazer e bem mais simples de fazer com sockets. Então, vamos lá, vou pegar, vou fazer aqui. Então, no caso aqui, nós temos começar pelo servidor. Né? Quem é o template do servidor? Aqui o calcula server, né? Está aqui, calcula server.c. 2 cliques nele. Olha aqui, ele já me criou a função soma e subtrai. Lembra que a versão era 1? Então, ele já botou soma 1, subtrai 1. Né? Já tem aqui os argumentos todos. Tá? E eu tenho o valor que vai retornar. Ele não retorna um double, eu vou retornar em result double. Então, o middleware já me criou toda a estrutura. O que minha função soma faz? Né? Ela soma o que está em operandos. Né? Então, o que a função aqui vai retornar? O que a função soma faz? A função soma faz a soma de argp parâmetro A, opa, está errado, com argp parâmetro B.
Isso aqui será armazenado na variável result. Estão conseguindo enxergar essa letra ou preciso aumentar? Beleza. Aqui, fiquei no lugar errado aqui. Desfazer aqui a besteira que eu fiz. Tá, voltou. Então, repetindo aqui, né? A minha função soma, ela faz a soma dos operandos. O middleware já me criou a função soma, eu só preciso insertar. Da mesma forma, a subtração, coloca aqui o código de subtração. Result igual arg p a menos arg p tá ok? Já fizemos aqui o servidor, né? Então, convenhamos, né? Viu aquele servidor que a gente fez no TCP agora há pouco? É muito mais fácil fazer dessa forma, né? A ideia do middleware é facilitar a programação nesse nível. O que eu fiz aqui? Eu defini as interfaces, né? Vou chamar lá de novo. Eu falei que eu ia ter uma função soma, uma função subtração. Rodei o RPCGen, o RPCGen me gerou toda a estrutura e já me, inclusive, montou, né, o template para o servidor. Então, está feito já o servidor aqui. Soma, subtração. Vamos salvar. Vamos fazer agora o cliente. Cadê o cliente? Calcula client.c. O cliente tem uma série de definições para ele poder funcionar, já monta tudo também, né? Aqui está a minha parte da minha chamada, né? Result 1 igual a soma e já soma os parâmetros aqui para mim, né? Eu tenho que fazer, enxertar aqui o código do cliente, né? Eu vou aproveitar o código lá do programa em linguagem C. Calcula.c. O que calcula.c faz? Define uma variável double AB, pede os valores e imprime a soma e subtração. Então, vamos lá. Ctrl C. Vou ver. Só chegar lá para cima por mania de ficar tudo bonitinho. Deixa eu aumentar aqui que tá ruim de ver pra caramba. Tá aqui. Tem minha variável aqui de uma das outras, só para ficar arrumadinho, né? Então, tem minha variável aqui, double A e B. Printf, valor, leio A. Printf, segundo valor, leio B. O que eu vou fazer aqui agora? Vou chamar a função soma. Já está até que é chamada para mim, result 1 igual a soma 1. Só que eu vou passar os parâmetros para ela, né? Quais são os parâmetros dela? Eu já tenho aqui, inclusive, a estrutura pronta. Por exemplo, para chamar a função soma, eu tenho operandos soma 1 arg, né? Então, vou utilizar isso aqui já, ó. Soma 1. Como é que está escrito isso aqui? Soma, sublinha 1. Soma, sublinha 1, ponto arg. Ponto A igual a soma, sublinha 1, arg, ponto B igual a B.
Vou deixar a chamada aqui, que foi feita. Então, já tem a chamada aqui da função soma. Então, passei o parâmetro A, passei o parâmetro B, chamei. O resultado vai retornar aqui nesse result1. Então, eu vou pegar lá o meu programinha, o meu printf, que mostrava a soma. Não volta danada. E vou mostrar aqui a soma. Result 1. Então, vamos lá, repetir aqui, né? Peço o primeiro valor, coloco na variável A. Peço o segundo valor, coloco na variável B. Faço que coloco A no primeiro argumento, coloco B no segundo argumento, é chamada a função soma, o resultado é armazenado em result1 e eu imprimo o resultado de result1. Né? Para fazer a subtração, vou fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui o nome da variável subtrai. Subtrai 1 arg.a igual a subtrai 1 arg.b igual a b. Então, coloquei os parâmetros de A e B dentro da variável, chamo a função subtrai e peço para mostrar a subtração. Printf, subtração vale. Esse aqui vai result 2. Se eu não digitei nada errado, está feito o programa cliente e o programa servidor. Vamos salvar e vamos ver se vai funcionar aqui. Para compilar, né, eu falei que ele criou esse makefile e calcula aqui. Esse makefile calcula, se eu renomeio ele, só para makefile, né, aí eu posso chamar um... Estou usando aqui o comando Windows, tá vendo? Renomeei. Agora, esse makefile aqui é um programinha que basta eu executar o seguinte comando, make. O programa make analisa esse makefile e o makefile já diz como compilar tudo. Vamos ver se vai ter algum erro aqui. Eu botei alguma coisa errada, hein? Deu erro aqui. Né? Está reclamando dos resultados result 1, result 2. Tá, essa aqui é. Vamos lá, vamos consertar. Calcula server. Um vacilo meu aqui. Desculpa, no cliente. O problema aqui é que essa variável result, ela é um ponteiro. Então eu tenho que botar aqui um asterisco na frente. Para poder usar o valor dela. Salvar. Ver se tem outro erro ou será só esse. Tem mais um erro. Ah, faltou um ponto e vírgula aqui. Calcula server, linha 14. Famoso erro de falta de ponto e vírgula. Ué.
Tem 14 o erro? Ah, faltou um simples igual. Do meio aqui de novo. Beleza, calculou tudinho. Já está tudo compilado. Eu já tenho aqui o calcula client e o calcula server. Bom, vamos ver o outro lado lá. Botar outra máquina no ar. Nessa outra máquina aqui eu tenho... Já tenho calculado lá, já tenho calcula server compilado aqui, então... Bom, vou deixar os que estão compilados lá do lado de cá. Vou executar aqui, então, o calcula... Está na máquina da esquerda do servidor, /, calcula server. O servidor está em execução. Vamos botar o cliente. Quem lembra o endereço IP do servidor? Nove dois um oito zero 210. /, cliente. Cliente 192.168.0.210. Primeiro valor, botar 8, segundo valor, 3. Então, foi do outro lado, a soma vale 11, a subtração vale 5. Né? Então, vocês podem perceber que fazendo a programação dessa forma, por RPC, nós não programamos nada de rede aqui. Né? A única coisa que nós fizemos aqui foi criar um programa chamado calcula.x, que define as funções soma e subtração, soma e subtrai, né? Passamos por RPC gen, né? Isso, ele gerou o template para o servidor. Aqui no servidor nós implementamos as funções do servidor, gerou um template para o cliente. No cliente nós colocamos, cadê o cliente? Nós colocamos a programação que a gente queria, né? Sem fazer nada de rede, né? E o middleware cuidou de toda a comunicação em rede, gerou todos os stubs, gerou todas as funções, tá? Fica bem mais fácil fazer essa programação. Conseguiram perceber a diferença aí na programação? Alguém achou mais fácil por socket do que por RPC? Fica bem mais fácil, tá? Eu não vou continuar e começar a ver RMI agora, porque obviamente não vai dar tempo, né, da gente ver RMI, tá? Mas eu vou dar só uma palavrinha sobre RMI. Né? Aqui do RPC, o RPC ele é um middleware à parte. Tá? Então a gente está utilizando aqui a linguagem C, e o RPC ele gera os stubs todos em linguagem C, sem nenhum problema, e funciona direitinho. Tá? O RMI, a gente vai usar especificamente o RMI do Java, que já tem, é nativo da linguagem Java. Tá? Então, enquanto aqui no RPC já teve uma facilidade muito grande, né? Pelo menos eu considero que é bem mais fácil fazer uma programação por RPC do que por socket, do que por simples passagem de mensagens pela rede. Tá? Não tem o suporte nativo da linguagem. Já RMI, vocês vão ver, nós não vamos precisar de nada extra. Vai ser tudo feito a partir da própria linguagem Java. Né? Mas semana que vem a gente vê isso então. Só teve alguma dúvida, quer conversar alguma coisa, falar algo? Quando vocês falam muito aí, eu vou tirando aqui a chamada.
Tá? Ninguém quer falar nada, então? Bom, então lembrando o seguinte, eu estou mostrando aqui, eu mostrei como fazer passagem de mensagens, UDP, a gente viu hoje como fazer TCP, eu mostrei como fazer o RPC na linguagem C, eu vou mostrar como fazer o RMI na linguagem Java, mas vocês não precisam ficar limitados a isso que eu estou mostrando aqui, né? Se alguém já conhece uma outra linguagem, que sabe como montar sistema distribuído nessa outra linguagem, sabe como fazer uma chamada cliente-servidor nessa outra linguagem, tá? Não tem dificuldade nenhuma, né? O objetivo meu aqui é que vocês saibam como fazer um sisteminha, saibam como fazer um programa em que parte esteja rodando numa máquina e parte esteja rodando outra. Se vocês já sabem fazer isso em outra linguagem, preferem fazer outra linguagem, não tem limite nenhum, não tem nenhuma imposição que tem que ser nessas linguagens. Tá? Cada um pode trabalhar com a linguagem que quiser. O importante é o conhecimento de fazer a coisa funcionar. Tá? Até porque, né, vocês vão apresentar e vai ser até melhor, né, se tiver mais gente para ver mais coisas diferentes funcionando. Tá? Então, se já não tem mais perguntas, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? E a gente ainda tem um tempinho, se alguém quiser ficar aí depois, tá? Para conversar, tirar dúvida, querer fazer alguma pergunta, fica à vontade aí. Tá? Se à vontade não quiser ir, tá liberado já. Então, deixa eu encerrar aqui.